Vamos lá então para o vídeo de resumo e síntese das leituras do mês de junho, um mês que teve bastante coisa e felizmente a maioria delas foram boas experiências para mim. Somente uma eu não gostei tanto, eu não fiz uma avaliação muito positiva, mas eu vou deixar para o final, eu acho que vai até gerar um pouco de discussão, um pouco de polêmica, enfim, vou deixar por último, porque eu acho melhor assim. Eu comecei junho fazendo a leitura de um livro de um autor que eu sempre quis conhecer. Curiosamente, é uma obra dela, o primeiro título que eu coloquei na minha lista de desejados da Amazon há muitos anos atrás. E o mais estranho é que eu nunca tive esse livro, eu nunca fui atrás dele. Mas eu quero muito. Eu estou falando da Alice Walker, com A Terceira Vida de Grant Copeland, um livro enviado pela Tag, acho que em maio. Esse foi o livro de estreia da autora. E ela escreveu ainda muito jovem, por volta dos seus 25 anos, e eu fiquei muito impressionado com a qualidade do texto dela. Tão jovem, mas escrevendo com tanta força, tanta intensidade. É um texto muito sólido, assim, a gente percebe que teve um trabalho, um retrabalho, uma releitura, porque tem muita coisa acontecendo. É um livro que tem um ritmo muito acelerado, mas propositalmente acelerado. Eu estava com receio, enquanto eu fazia essa leitura, de que isso me fosse parecer em algum momento um atropelamento da história, mas não. A sensação que me deu ao final é que ela tinha tanta coisa para ser dita que precisava que ele tivesse esse ritmo um pouco mais ágil. E a trama tem sim essa velocidade. É um livro que tanto reflete, mas a ação dele é muito contínua. A gente vai ter então a trajetória dessa família, dos Copeland, não só do Grant, como está aqui no título. Eu acho, inclusive, que esse protagonismo ele é dividido entre o Grant e o filho dele e vai intercalando, né? Em alguns momentos, o holofote do pai se apaga e o filho toma a frente daquela condução e depois há uma recolocação, digamos assim, entre um e outro. É uma história que trabalha muito com o racismo, o preconceito, as limitações culturais que a própria sociedade impõe nessas pessoas, uma família pequena, uma família de 3 negros que fazem serviços braçais na fazenda de um homem branco, numa região que ainda, até hoje, na verdade, sofre bastante com a questão do preconceito racial, consequências da escravidão, e faz refletir muito sobre isso. Ao mesmo tempo em que essas pessoas são oprimidas em todo esse cenário, em todo esse contexto que eu acabei de mencionar, isso dá vazão para que pelo menos uma delas acabe se tornando também, em alguns momentos, um opressor. Então a gente tem o oprimido e o opressor concentrado na mesma figura. Vocês podem imaginar do que eu estou tratando aqui, do que eu estou querendo colocar, mas eu acho que é muito interessante que você faça essa leitura e você conheça, à medida em que as páginas vão avançando, o que é que ela quer dizer, o que é que ela quer colocar aqui nessas páginas. É uma história muito intensa, como eu falei, é muito triste, tem muita dor, mas é um livro tão bem escrito, com a narrativa tão envolvente, que eu acho que ele abraça de alguma forma o leitor. Ele dá ali uns tapas quando é necessário, mas ele consegue fornecer um colo, uma espécie de acalento ao final. Eu acho que vale super a pena sim. Logo depois eu peguei um livro que se tornou facilmente, com tranquilidade, um dos meus favoritos do ano e talvez da vida de maneira geral. Eu estou falando do Que Te Pertence, do Garth Greenwell. Um romance que surgiu a partir de um conto que o autor escreveu há alguns anos atrás. Eu até assisti uma entrevista com ele, tem no YouTube, numa feira de um livro, acho que da Alemanha, não vou recordar agora de onde exatamente foi, onde ele relata que esse livro ele ganhou vida por conta própria. Ele iniciou com esse conto, mas depois ele achou necessário inserir um outro viés desse personagem que se assemelha muito com a própria vida do autor. E assim ele nasceu. Então a gente vai acompanhar a trajetória desse professor americano que dá aulas na Bulgária, acho que em Sófia, na capital mesmo. E ele vive de maneira muito confortável em termos financeiros. No entanto, ele é um pouco deslocado, assim, ele não domina muito bem a língua ainda, mas ele domina muito bem os seus desejos, digamos assim. Ele se entende, se compreende muito bem. Logo no início, ele conhece um cara num momento muito íntimo.
e num momento muito delicado da vida dele, porque ele está numa situação extremamente vulnerável, onde ele está deixando aflorar assim, as suas vontades, os seus desejos. E ele acaba conhecendo esse cara que é muito mais novo do que ele, que depois ele vem a descobrir que é um garoto de programa, e eles começam a ter uma espécie de relacionamento. A gente, enquanto leitor, assim como o próprio narrador, a gente sabe que aquela relação está fadada ao fracasso. Mas ele se deixa colocar naquele lugar, ele se deixa ser levado por aquele cara, porque até então aquilo é bom para ele. Ele gosta do que ele consegue com aquele rapaz, mas no fundo ele sabe que aquilo não tem uma longevidade, não tem uma garantia de que vá durar por muito tempo. Então, ao mesmo tempo que esse professor ele vai vagando pela cidade, por outras cidades próximas à capital ali da Bulgária, essa trajetória geográfica dele é até bem interna. Ele vai tendo acesso a lembranças do pai, com o qual ele não teve uma boa relação. Em um dado momento a mãe aparece também lá na cidade onde ele reside. E assim ele vai resgatando memórias e pedaços, fragmentos, e a gente vai costurando aquilo tudo. Então é um relato muito íntimo, muito transparente, muito claro a respeito de um professor de meia idade. E esse mergulho que ele faz na trajetória dele, na maneira como está escrita, ela é muito convidativa. O autor ele vai tocar em pontos fundamentais assim, da condição e da existência humana, como solidão, como vontade, como projeto de vida, relacionamentos, vínculo, dor, perdas, família, enfim, é uma infinidade de assunto. Ele traz à tona a partir desse relato do dia a dia. Enfim, é muito bom, recomendo a todo mundo que leia. É um livro que é tido como o novo clássico da literatura LGBT e alguma coisa do gênero, mas eu acho que ele vai muito além disso. Eu não gosto de colocar muitos rótulos em livros, em filmes e etc., mas eu acho que ele fala do humano. Acima de tudo, ele fala estritamente daquilo que é humano. Na sequência, eu peguei um livro que eu ganhei de presente de aniversário, do Matheus, do literato brasileiro, que é de uma autora nacional, é a minha autora nacional favorita, Maria Valéria Rezende, com 40 dias. Nesse daqui, eu achei bem interessante porque é quase possível escutar a Maria Valéria contando essa história pra gente. Eu tive a oportunidade de conhecê-la na Bienal aqui de Fortaleza no ano passado, e ela é uma contadora de histórias natas. Assim, você fica ouvindo por horas e horas ela falar e ela narrar tudo que ela viveu, tudo que ela tem para dizer, porque é muito gostoso você escutar do jeito que ela fala, com as palavras que ela utiliza. Ela tem um discurso encantador, e isso é transcrito de maneira muito fiel nas páginas dela. Então aconteceu muito isso. Enquanto eu li essa obra, eu quase que escutava ela falando. Aqui então a gente vai conhecer a personagem da Alice, que é uma senhora já um pouco mais velha. Ela tem uma filha que casou com um gaúcho, ela é nordestina, mora na Paraíba. E essa filha faz um convite meio estranho para ela, logo no início da história. Eu não vou contar exatamente o que ela pede para a mãe, em que contexto, em que momento ela faz esse pedido, mas ela tem que se deslocar da Paraíba para Porto Alegre. E ela não quer fazer isso. Ela é professora aposentada, ela gosta muito de morar onde ela vive, onde ela vivia, no caso, na Paraíba, mas ela, de certa forma, acaba sendo obrigada a se mudar, e ela vai. E quando ela vai para esse lugar novo, para esse lugar estranho, ela acaba se vendo sozinha, porque ela não está acostumada com aquele sotaque, ela não está acostumada com aquela temperatura, ela não sabe o que ela tem que fazer, porque antes ela tinha uma vida já consolidada, mas ali ela não conhece ninguém, não tem amigos, ela fica inerte, ela fica quase no estado vegetativo, estando na ativa, digamos assim. Em um dado momento, o passado dela chega até essa cidade de uma maneira bem estranha, bem diferente, na figura de um filho perdido, que não é um filho dela, mas ela meio que se apropria daquela condição, daquele sujeito, daquela busca. Ela faz dela uma procura que é de outra pessoa. E ela enxerga nessa possibilidade, né, nessa nova meta da vida dela, um frescor, algo que dá força para ela seguir adiante, como se conferisse algum sentido para a vida que agora está meio morta para ela, porque ela realmente não gosta de estar ali. E assim ela vai vagando pela cidade, vai procurando esse cara, e ela vai se reencontrando, em alguma medida, a partir dessa busca desse sujeito, né, desse cara que ela nem conhece. E assim a história vai indo. É muito interessante porque, além dela fazer essa narrativa, ela insere pedaços de jornais, pedaços de panfletos que ela vai encontrando. Então o texto fica bem palpável. A própria capa, né, parece um caderno
e ela escreve nesse diário, né, no caderno que tem a capa da Barbie. É um livro muito pop, assim, tem muitas referências populares. Então é muito fácil se identificar nessa história. É um livro muito visual também. Os cenários que a Maria Valéria descreve aqui são todos assim de lugares que são conhecidos, são ruas que a gente já ouviu falar pelo menos de nome. Eu imagino para as pessoas que residem lá deve ser quase como andar no mapa da cidade que você já conhece muito bem, né? No caso Porto Alegre e da Paraíba também, ela faz isso pelos dois pontos, né? E é muito bom, gostei muito. Já li O Voo da Guará Vermelha, que foi um livro maravilhoso que eu li ano passado, que inclusive eu coloquei no meu top 5, se eu não me engano. Esse daqui não consegue superar O Voo da Guará Vermelha ainda, mas eu quero com certeza ler tudo que eu puder da Maria Valéria. Outro livro da Todavia que eu li esse mês foi o República Luminosa, do Andrés Barba. Outro livro que eu adorei também. Muito bom, livro fininho, você lê rapidinho e a história, ela te puxa, ela te prende, ela te pega e você se perde completamente. Aqui a gente vai ter um narrador que é um funcionário do serviço social dessa cidade fictícia chamada San Cristóbal. Ele é um cara casado, ele tem uma enteada e ele se muda então por conta desse emprego, por conta dessa nova vida que ele vai ter lá dentro. Curioso, boa parte dos livros aqui falam sobre lugares novos para pessoas que estão tentando ou precisaram mudar a vida, mas enfim. O que acontece é que depois que esse cara chega nessa cidade, acontecem alguns fatos estranhos envolvendo crianças, né? Algumas crianças surgem do nada, elas se multiplicam do dia para a noite e elas somem, na verdade, durante o período noturno. Mas à medida que elas vão crescendo em número, vão surgindo alguns delitos, alguns crimes que supostamente são elas que estão cometendo e que vai mexendo com a consciência coletiva daqueles moradores, né? Elas acabam tirando a paz daquele lugar e é muito estranho para essas pessoas se depararem com esse fato de que são crianças que estão fazendo aquilo. E aí vem uma grande discussão da história, que é o mito da pureza e da inocência da infância, né, que a gente tem, a gente compreende esse período da vida como um paraíso, como uma idade onde tudo é possível, é perdoado, é uma fase de aprendizado. Então é muito natural para a gente imaginar a infância e a criança por esse viés assim, mais asséptico, né? Esse lado quase que intocável do caráter de um sujeito. Quando na verdade não, né? É uma etapa da vida e como qualquer etapa, ela tem os seus questionamentos, né? É uma fase onde a pessoa está em pleno desenvolvimento físico e psicológico, mas também em termos sociais, né? O caráter dela enquanto cidadão, o que deve ser feito, o que não pode ser feito. E a gente esquece muito isso. E isso gera muito conflito para essas pessoas, para a gente também. Então quando a gente se imagina dentro dessa cidade, desse local, é muito complicado realmente se deparar com tudo isso, mas são coisas que existem. E eu achei extremamente válido e interessante isso que o livro me provocou, né? Ele coloca a gente no lugar que a gente se incomoda, até mesmo em pensar acerca disso, justamente por conta dessa nossa criação que molda para que a gente entenda a infância dessa forma. Então ele tira a gente um pouco dessa zona de conforto e faz a gente pensar um pouco diferente, né? E aí tem relatos, tem diários, tem fragmentos de jornais, é quase que em tom de depoimento. É quase uma construção ali de vários pedaços, de várias pessoas que estão contando essa história. E é muito bom, assim, tem uma pegada de suspense, você não sabe direito o que é que está acontecendo. E você vai descobrindo aos poucos, com cada nova evidência que vai aparecendo ali. É incrível, é muito bom mesmo, super recomendo o República Luminosa. Por último, que é o livro que eu não gostei tanto assim, foi um livro que a gente leu para o Clube do Starnone, Bárbara, Matheus e eu. Bárbara terminou, Bárbara gostou, Matheus ainda está tentando. Eu li mais ou menos no mesmo período que Bárbara leu, ela leu um pouco antes, e ela teve uma visão diferente da minha, ela teve contato com outras pessoas que leram também, talvez isso tenha ajudado no processamento dela com relação ao que estava, né, dentro dessa obra. Mas não sei exatamente se foi esse o meu problema com ela. Enfim, eu estou falando da Raposa Já Era o Caçador, da Herta Miller. Aqui então a gente vai ter um relato de algumas pessoas
que viveram durante o regime ditatorial na Romênia. Só que ela faz isso de uma maneira extremamente desconexa. Eu não sei nem se eu consigo chamar isso de fluxo de consciência, porque não é. Na verdade, não é um fluxo de consciência. Mas ela tece essa narrativa de maneira muito fragmentária, de pedaços muito soltos, e não faz um sentido muito claro em nenhum momento. Em determinadas partes você sente que o texto vai enveredar por um caminho um pouco mais inteligível. Eu até usei essa palavra com a Bárbara, mas depois ela foge de novo, assim, é como se me pareceu, eu comentei isso com alguém também, não foi só com a Bárbara, mas me pareceu muito que ela não queria, na verdade, incluir a gente naquela comunidade verbal dela, assim, ela queria que a gente soubesse o que aconteceu, mas ela não queria tanto, assim. Então a gente sabe na maneira como ela quer, quando ela quer e se ela quiser. Porque se ela não quiser, ela insere ali uma metáfora, ela coloca uma certa descrição de ideias e acontecimentos que você não entende ao certo o que é que está se passando ali. Eu ouvi relatos de pessoas também que disseram que foi necessário ser feito dessa forma porque era uma maneira dela burlar a censura da época. Mas eu não sei, assim, realmente não me ficou muito porque ela não me deu acesso a isso. Eu senti o tempo todo como se eu tivesse que decifrar cada palavra que estava ali, cada frase, cada parágrafo. Eu não conseguia acessar aquelas coisas. E se eu não consigo acessar, eu não consigo compreender. Então acho que isso complicou muito a minha avaliação dessa história como um todo. Eu até tenho outras obras dela aqui em casa que eu não li. Eu tenho Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, e tenho também A Minha Pátria Era um Caroço de Maçã. Mas vou dar um tempo, assim, não quero ler por agora, eu quero dar uma respirada bastante de Herta, porque foi um livro que me desgastou bastante e me deixou muito frustrado, porque eu tinha uma expectativa alta com relação a ele. Tem uma capa bem bonita, eu gosto muito mesmo desse jogo de cores, mas na trama em si não me agradou tanto. Se você já leu, me diz lá embaixo o que é que você achou, como é que foi a experiência para você, não só o do da Herta, mas todos os outros que eu mencionei aqui. A gente pode continuar conversando e debatendo eles lá embaixo nos comentários. As redes sociais também estão no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.